Gente, e aí a gente está faltando só duas apresentações, uma que seria de procedimento, e aí para finalizar seria o professor Jeová com a apresentação de uma proposta de cápsula de contenção. Mas inicialmente eu queria só, antes do professor Jeová, convidar a professora Cíntia Braga, né, que vai falar um pouquinho de harmonização facial. Eu, toda vida que escuto o nome harmonização facial, eu só me lembro dela, né? Então, é uma pessoa que realmente, ela, assim, entrou de cabeça na harmonização facial e a gente agradece muito, Cíntia, da sua participação aqui nesse momento. Muito obrigada. Então, você seja bem-vinda e você está com a palavra. Muito obrigada, professora. Eu agradeço muito o convite. Sou uma grande admiradora e ex-aluna sua e da professora Mônica e de vários que falaram aqui, do professor Renato, da doutora Karina, enfim, de vários. Estou muito feliz de estar participando desse momento. E fiquei no final, não ia fazer nenhuma apresentação, mas acabei juntando aqui umas duas figurinhas para guiar um pouquinho o que eu ia falar. Só situando um pouquinho algumas pessoas, a harmonização orofacial, ela se tornou uma especialidade odontológica há muito pouco tempo, né? A harmonização orofacial foi reconhecida pelo Conselho como especialidade odontológica no início do ano passado. E muita gente vê a harmonização orofacial como uma área muito glamurosa, né? E aí, muita gente gosta de Instagram, e a gente via muitas pessoas sem nenhum cuidado com biossegurança, trabalhando sem gorro, trabalhando, às vezes, até sem máscara. E eu acho que essa situação que a gente está passando agora veio também para trazer uma consciência maior em relação aos procedimentos da harmonização orofacial. Só me apresentando aqui, eu sou professora e coordeno o curso de especialização, curso de pós-graduação da Academia Cearense de Odontologia, o curso de harmonização orofacial. E eu vou só colocar não é exatamente uma... Deixa eu... compartilhar aqui. Vocês estão me vendo, gente? Tá chegando, viu, Cíntia? Só um pouquinho. Tá. Pronto, agora falta só você colocar no modo de apresentação. Tá. Então, como eu falei, a harmonização, ela atualmente é reconhecida como especialidade odontológica e eu acredito que essa situação que a gente está vivendo agora veio muito para mudar um pouco a postura dos profissionais, de muitos profissionais que trabalham nessa área. E, obviamente, a gente tem muitos protocolos que são semelhantes, mas eu quero falar um pouquinho aqui do diferente. Dentro da harmonização orofacial, a proposta principal da especialidade é fazer procedimentos minimamente invasivos na face. Então, a gente tem uma grande preocupação com contaminação, a gente tem uma grande preocupação de o paciente pôr a mão suja em cima do rosto e contaminar o que a gente fez. A gente não trabalha basicamente com procedimentos cirúrgicos, são todos minimamente invasivos, a maioria feitos com agulhas bem finas. A gente tem um certo privilégio de trabalhar com 95% do material que a gente trabalha é material descartável. Então, a gente não tem tanto essa preocupação de esterilização, porque tudo que a gente usa é realmente descartável, vai para o lixo depois da utilização. E uma preocupação grande, que eu acho que é bem diferente do que todo mundo falou até agora, é que sempre que o paciente vai se consultar com a gente pede que o paciente leve uma máscara adicional. Óbvio, sempre aquelas recomendações prévias de se o paciente está com algum sintoma, se o paciente teve febre, a gente faz a aferição de temperatura quando ele chega no consultório, quando ele chega para ser atendido nos cursos, por exemplo. Mas a gente costuma pedir para o paciente levar uma máscara adicional limpa. Acho que já tem literatura sobre aparecimento de acne associado ao uso de máscara. Apesar da gente saber que
deve trocar a máscara várias vezes por dia, quando a máscara começa a ficar úmida, enfim, isso não é uma realidade que a gente observa muito. Os pacientes, eles usam máscara por dias, às vezes, então a máscara suja. E quando a gente associa essa máscara com sujidade a um procedimento que a gente fez, mesmo minimamente invasivo, mas que gera uma comunicação do meio interno com o externo, né? Eu faço alguns pertutes, alguns acessos com agulha, com cânula, enfim. Se o paciente tem algum tipo de sujidade na máscara, eu tenho um risco muito maior de ter algum tipo de infecção, tá? Então, essa é uma recomendação que a gente pede para o paciente, sempre levar uma máscara adicional limpa para que ele possa usar e ir embora pós-procedimento. As outras recomendações em relação ao paciente, elas são exatamente iguais às que todo mundo mencionou anteriormente. Então, o paciente, ele vai usar propé dentro da clínica, ele vai usar touca, ele é orientado a lavar as mãos antes de entrar no consultório. O profissional, ele usa máscara N95 ou PFF2, usa avental descartável, e aí muito parecido com o que a doutora Liz falou, dentro da harmonização facial, como a gente trabalha com procedimentos minimamente invasivos e que não geram aerossol, nem sempre o profissional, ele descarta o avental a cada procedimento. Quando a gente faz procedimentos como, por exemplo, a aplicação de toxina botulínica, que a gente usa uma agulha muito, muito fina, que basicamente não tem nenhum sangramento, quase não tem sangramento, o profissional, ele continua com o mesmo avental. Então, também usa propé, foi uma coisa que a gente não usava muito no consultório antes da pandemia, e hoje em dia a gente tem essa preocupação maior de desinfecção de superfícies, enfim, que todo mundo já comentou anteriormente. E, como a Clarissa mencionou, existe um certo questionamento em relação ao uso do face shield para harmonização facial. E assim, baseado na nota técnica de Anvisa, recomendação do OMS, em procedimento ambulatorial sem geração de aerosol, não existe a obrigatoriedade de uso do face shield, porque os nossos procedimentos realmente não tem respingo, não tem realmente formação de aerossol, então a gente acaba estando mais seguro em relação a essa contaminação. Então, dentro da harmonização orofacial, os profissionais não têm, de uma forma geral, não têm usado face shield nem óculos de proteção, porque realmente os procedimentos, eles se enquadram em um atendimento ambulatorial sem geração de aerossol, que também é considerado um privilégio para essa área de atuação, que é totalmente diferente de quase todas as áreas, né? Isso também acontece na laser terapia, que a Clarissa acabou de mencionar. Então, nem sempre se usa face shield, na laser terapia especificamente, se usa óculos de proteção por uma necessidade do equipamento de proteção dos olhos. Dentro da harmonização, a gente também faz laser terapia, tanto de alta como de baixa potência, e nesses casos, sim, a gente usa a proteção do óculos por conta da emissão de radiação, da emissão de luz, para uma proteção dos olhos, tá? Então, muita gente já falou sobre os cuidados básicos, então a gente precisa, o paciente usa avental descartável, o profissional usa avental descartável também, a gente tem campos estéreis, paciente usa touca, então todos os cuidados que os colegas dentistas todos já mencionaram ao longo dessa apresentação hoje, acho que não valeria muito a pena eu entrar nesse mérito de novo. E reforçar também que a gente tem evitado, apesar de os pacientes, dentro da harmonização, a gente ter um contato muito próximo com os pacientes, a gente tem evitado cumprimento, abraço, enfim. E era isso, pessoal, que eu queria, não queria me alongar muito, eu acho que a principal diferença da harmonização em relação às outras especialidades é que realmente a gente não tem tanta essa obrigatoriedade de uso de face shield e também a gente tem uma grande preocupação em relação à contaminação dos pacientes por conta da sujidade que geralmente as máscaras têm. Então, já existe literatura, como eu falei, de pacientes apresentando acne na área
que a máscara ocupa, né? Então, a gente tem muito essa preocupação quando a gente faz procedimentos injetando bioestimuladores, preenchedores, enfim, todos esses produtos para que a gente não tenha maiores complicações. E agradeço imensamente o convite mais uma vez, espero ter esclarecido um pouquinho sobre a área, qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer. Ok, Cíntia, tem já umas perguntinhas aqui, alguns comentários, mas aí eu queria, assim, lhe agradecer, Cíntia, por você ter realmente aceito, né, o nosso convite e por você ter feito aquilo que a gente tinha pensado, que era realmente deixar bem adequado, bem virado para cada especialidade. É porque realmente está um pouco alongado pelo fato de a gente ter muitas especialidades. Mas agora, gente, a gente concluiu as especialidades e agora também é com muito prazer que eu convido o professor Jeová, né? O professor Jeová é professor de odontopediatria lá da Universidade Federal do Ceará, né, e está aí encabeçando, juntamente com o professor Renato, esse desafio dessa proposta de uma cápsula de contenção de aerossóis, que eu acho que é uma coisa que eu acredito muito mais nesses métodos de contenção localizadas do que tentar transformar as clínicas de odontologia, os consultórios em salas de pressão negativa, porque eu acho que isso é uma coisa, pelo menos sob o ponto de vista de consultório, uma coisa muito inviável. Se você pensar numa escola, eu acredito que sim, mas eu acredito muito, Jeová, nessa sua proposta de cápsula de contenção de aerossóis. Eu acho que o caminho é esse, a contenção local. Mas aí eu vou passar a palavra para você e desde já agradecer, né, por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, Ana Paula, demais o convite, uma honra estar podendo participar pela primeira vez da Semana Branca, parabenizar para todos os envolvidos na organização, um evento que já é do calendário de Fortaleza, né, parabenizar pela iniciativa, e dizer que estou muito feliz de ter participado até agora, ter ouvido amigos, colegas, alunos, feliz de estar até o momento discutindo esse tema que é tão importante para a gente, né. Vou tentar aqui já rapidamente apresentar. Estão conseguindo ver? Ainda não chegou, Jeová. Está chegando, viu? Ótimo. Pronto, Quando já chegar, está você me a sua apresentação já está aqui. Já estamos vendo. Pronto. Então, se a gente pudesse, né, na gravação que a gente fez dessas quase 3 horas aqui, talvez a palavra mais falada foi aerosol, né, assim, e realmente esse é um dos principais razões pelo fato da odontologia ter parado. E aí, por conta desse aerosol, né, tão criado dentro da odontologia, é que essa professor Renato, professor Maci, professor Ricardo e eu, inquietos, sem ter o que fazer, eu pelo menos estava fazendo bonsai, né, naquelas primeiras semanas da pandemia. Inquietos, fomos atrás de ver como que a gente poderia contribuir no sentido de evitar a formação desse aerosol. E aí o primeiro detalhe que eu vou conversar com todos nessa conversa é como é que nós, antigamente, né, como profissão, e para cada época, né, isso era o normal, né? Com certeza, meu avô, Antônio Augusto de Araújo Lima, que em 1927 se formou na Universidade Federal do Ceará, ele atendia dessa forma, sem luva, isso era o normal, né? Na década de 90, então, alguns colegas já comentaram, né, por conta do evento da AIDS, e eu vivi essa época, né, na faculdade, de 1987, 88, alguns professores, inclusive, eram relutantes em usar luva, né, mas por conta da AIDS foi uma mudança de atitude. E aí agora, né, a realidade é essa, né, face shield, máscaras que machucam, né, o uso de aspiradores de alta potência, etc., no sentido de evitar a formação desses aerossóis, né. E como é que a gente vê, né, a questão do coronavírus? Eu não vou ser repetitivo, né, mas qual é a grande questão, né, o risco de contaminação mesmo com a adequada utilização de EPIs,
a grande formação de aerosol e contaminação do ambiente, todo o ambiente odontológico fica contaminado, inclusive a contaminação do ar. A gente fala muito do aerosol, mas a gente sabe do risco de contaminação do ar. Inclusive, hoje à noite, estava dando uma passada em alguns sites e vi que pessoas que usam óculos frequentemente reduzem 5 vezes o risco de contaminação pelo coronavírus, um estudo chinês. Quer dizer, o próprio ar que está lá no ambiente odontológico contaminado, se você usar óculos, você vai minimizar isso. Então, como é que a gente consegue evitar essa contaminação, se não com a contenção já na origem daqueles aerosóis? Então, esse foi o desafio que a gente teve, né? E tentando solucionar também, por exemplo, a dificuldade que a gente está com toda essa paramentação, parecendo astronauta, a gente conseguir ter uma boa visualização do campo operatório. Sem dúvida, isso gera, além de todo o estresse causado pelo medo de contaminação, o estresse físico e psicológico que isso causa, levando insegurança aos pacientes e à equipe, né? A gente não está querendo ser aquele, para quem é da época do Cacete Planeta, né? Seus problemas acabaram, né? Não, mas é um degrau na possibilidade da solução. Eu imagino, assim, que a gente está trazendo uma alternativa, um olhar diferente da forma como a gente acredita que pode estar evitando a contaminação pelo Covid e outras doenças infecciosas, mas é um degrau a mais nessa escada longa que eu acredito que a gente ainda tem que caminhar para poder solucionar esse problema, né? E como é que a gente vai solucionar esse futuro? Quem é que sabe como é que a gente vai solucionar? Clínicas múltiplas, como a gente tem nas faculdades de odontologia, esse é um grande problema, né? Nos consultórios odontológicos, ambientes menores, menor problema, né? Mas nas clínicas multiuso, nos ambientes públicos, nos serviços públicos, nos céus, como é que a gente vai solucionar? Eu não sei como é que a gente vai dar conta de todos os semestres da faculdade, né? Mas, enfim, é interessante essa frase: o futuro não é o lugar onde estamos indo, mas o lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas é construído. E aí é sobre essa perspectiva, sobre essa ótica, que a gente acredita que é possível a gente, quanto criador, como inventor, construir o nosso futuro. Mudança de perspectiva que eu desafio a todos os alunos, os professores. Normalmente a gente tem uma tendência a simplesmente replicar o que a gente, somente testar o que os outros desenvolveram. E aí é com essa inquietação que eu acho que nós, brasileiros, nordestinos, temos criatividade o suficiente para desenvolver coisas inovadoras, né? Então, é fundamental essa mudança de perspectiva. E, às vezes, um grupo, uma pessoa consegue fazer isso. Então, esse pequeno preâmbulo para dizer assim, que eu acredito que dentro da pós-graduação, dentro da faculdade, é importante que a gente tenha esse olhar de inovação. Não é o tema de inovação aqui, mas eu me empolgo quando falo sobre isso. Então, o que a gente desenvolveu foi uma cápsula de atendimento odontológico. E tem como principal objetivo diminuir a contaminação do ambiente, dessa forma diminuir o risco de contaminação da equipe dos pacientes, levando maior segurança, né, para profissionais e pacientes, possibilidade, e aí esse é o grande diferencial dessa cápsula, né, de outras cápsulas que apareceram, como o professor Júlio, querido amigo, né, mostrou, ela permite uma movimentação dos braços do profissional ao redor do paciente. O profissional pode ficar de 8, 9 horas e se movimentar até a posição de 12, 1 horas. Então, esse é o diferencial dessa cápsula. Permitindo, né, sem a necessidade de face shield, ela permite uma melhor visualização do campo. A cápsula, até por essa estrutura esférica, ela permite uma de desinfecção, e aí a menor necessidade de EPIs e a necessidade de uma limpeza durante as trocas do paciente, essa limpeza necessária que é feita de todo o ambiente odontológico. E também a cápsula, essa que desenvolvemos, ela permite a possibilidade de utilização intermitente. Se eu vou utilizar, por exemplo, o aerossol, eu posso utilizar com a cápsula e facilmente deslocá-la como um refletor. Essa cápsula tem um braço articulado, então, da mesma forma que eu movimento um refletor, eu vou movimentar essa cápsula e tiro
por exemplo, fazer a complementação de uma restauração e assim, um preparo de prótese, eu baixo a cápsula e posso utilizá-la dessa forma. Então, o que é que a gente tem hoje? Temos um protótipo funcional que permite esse movimento que a gente chama no eixo X. Já realizamos testes clínicos de usabilidade, testes microbiológicos iniciais e temos desenvolvido tecnologias, acessórios, vou já mostrar para vocês, e é importante a gente ressaltar o apoio, né? Inicialmente, temos um apoio do governo do Estado, através da FUNCAP, e aí ressaltar o papel fundamental de todos dentro da FUNCAP, né? Desde de Jorge e todos que participam, né? Da administração da FUNCAP, que deram todo o apoio para o nosso desenvolvimento até agora, e recentemente conseguimos um apoio da prefeitura, no sentido de dar evolução a esse projeto. Então, essa é a cápsula no animação. Vocês podem notar que essa área rosa é a que permite a movimentação do dentista ao redor do paciente. E aí, com isso, permite a dinâmica do atendimento odontológico como precisa, né, como é necessário. O primeiro protótipo, e aí foi uma evolução, né, eu vou poder mostrar para vocês aqui essa evolução, aqui em um primeiro momento apenas com o acesso do dentista, com a manga íris que veda completamente a saída dos aerosóis. O paciente cobre, né, parte do corpo, cabeça do paciente, e aí em um primeiro momento a gente vê que o pano de campo tanto protege internamente, como na área distal da cápsula, evitando a saída do aerosol. Então esse foi o protótipo 01, aqui mostrando para vocês como consegue se movimentar ao redor do eixo X, né, tendo uma posição aqui mais de 11 e 12 horas, e assim como normalmente a gente faz durante a realização dos procedimentos operatórios na clínica. Aqui os testes iniciais de microbiológicos, onde a gente testou Face Shield, que nesse momento aqui o Renato estava usando, testamos o do Renato durante o uso da cápsula e sem a cápsula. Então, quando a gente usou a cápsula, não cresceu o micro-organismo, nem no Face e nem na manga, e nem no equipo próximo aonde a gente estava utilizando a cápsula, mostrando a eficiência do ponto de vista de conter esse. Claro que isso foram testes piloto, com esse apoio da prefeitura, a gente vai poder aprofundar as questões de usabilidade e os testes mais definitivos microbiológicos. Aqui a cápsula já um protótipo número 02, onde tem o acesso aqui já da atendente para realizar os procedimentos de auxílio, que o professor Renato mostrando que uma dúvida frequente que existe não embaça essa região durante a utilização da caneta de alta, por exemplo, não embaça de nenhuma. Então, a gente utiliza caneta com spray, com tudo, e permite uma boa visualização. A essa cápsula, nós desenvolvemos também um filtro, que ele vai estar sugando os aerosóis que são formados dentro da cápsula, possui um pré-filtro EPA, passa por uma luz UV e ainda tem um ozônio que vai descontaminar, jogar esse ar de volta para o ambiente. Essa conexão com a cápsula, após o atendimento do paciente, o paciente sai e recebe um jato de ozônio para já causar uma pré-desinfecção. Essa cápsula, então, vai para uma câmera onde tem luz UV para ser com luz UV. Óbvio que também vai ser feita uma limpeza com água e sabão, mas esses são pré-tratamentos para desinfecção da cápsula. Então, em relação ao futuro, o que é que a gente imagina, né? Realização dos testes de usabilidade e testes microbiológicos, de forma a confirmar, primeiro, né, a facilidade de uso por diversos profissionais, isso já está dentro do projeto de apoio, apoiado pela prefeitura. Vamos levar essas cápsulas, né, que vamos desenvolver protótipos para os CELS, tá, para que os dentistas e alunos da Universidade Federal do Ceará possam
testar. Testes microbiológicos, né? Temos alunas minha e do professor Renato que vão fazer as suas teses de mestrado e doutorado validando essa cápsula no sentido de conter esses aerosóis. A gente imagina que esse projeto de produto que a gente está desenvolvendo, né, prefeitura, ele é um projeto atemporal. A gente acredita que, mesmo depois dessa fase crítica da pandemia, a cápsula ainda vai continuar sendo utilizada, e aí N possibilidades de uso, então a gente não imagina que ela vai ser necessária apenas nesse momento. Claro que quem já tem todo um costume de atender sem a cápsula, em um primeiro momento vai ter ainda uma curva de aprendizado para uma nova realidade, né? De ter essa limitação mecânica, mas que com o uso e com a evolução tecnológica que eu acredito que essa cápsula vai ter, vai facilitar para quase que a gente não sinta que ela esteja entre a gente e o paciente, né? Então, é um produto que ainda é em evolução e acredito, né, que outros profissionais, outras empresas, outras universidades podem contribuir e no futuro a gente vai achar talvez estranho não estar atendendo um paciente com uma cápsula, favorecer e minimizar o risco de contaminação, não só do coronavírus, mas de outras doenças infecciosas. Aproveitar também aqui para fazer breve divulgação da Joia. Fui convidado para dar uma palestra no dia 8, às 19 horas, vou estar falando sobre inovação, né, de um equipamento de anestesia que desenvolvemos, e a Joia e as grandes estrelas, né, o professor Ronaldo Iratra, Sandra Calil, convido a todos a participar. Vou parar aqui a apresentação. Então, Ana e amigos, colegas e demais alunos, foi um prazer estar aqui com vocês e fico à disposição para estar explicando alguma coisa que passou aí da minha apresentação. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Jeová, né, pelo seu trabalho primeiro, muito legal que vocês já conseguiram desenvolver, né? Então, assim, achei muito avançado, inclusive já, eu nem imaginava que já estava no nível assim, tão já pronto para realmente ser testado, né? Como eu vi, Renato já testou, maravilhoso. Então, eu gostaria de agradecer, Jeová, e agradecer mais uma vez a todos vocês, e agora eu vou passar a palavra para a professora Mônica, né, que é a pessoa que coordena geralmente as nossas reuniões da Semana Branca. Agradecer especialmente a você, Mônica, pelo trabalho que você tem desenvolvido, pela sustentação da Semana Branca. Eu sou testemunha, né, desse seu trabalho e vou passar a palavra agora a você para dar seguimento aí a algumas perguntas ou algumas outras colocações que qualquer pessoa que esteja nessa sala queiram fazer. Com você. Obrigada, Ana Paula. Eu só tenho a agradecer, né, a todas as pessoas que entraram nessa ideia da Joia, desculpe, da Semana Branca comigo e com o Porto, com a Academia Cearense de Odontologia. Inclusive você, Ana Paula, assim, é um momento mesmo que a gente se sente feliz por estar fazendo algo que pode fazer a diferença para algumas pessoas, né, e para a própria odontologia. Eu acho que tem muito o que a gente pode fazer para integrar as entidades, para integrar as pessoas e para a gente discutir enquanto profissão, né, enquanto odontologia. Então, agradeço bastante, acho que foi bem interessante para quem assistiu todas essas apresentações. E a gente tem algumas perguntas que eu vou passar aqui. Uma pergunta para o Renato, que a Carla Rafaela fez. Que ela gostaria de perguntar em relação ao uso da luz ultravioleta, UVC, se existem espaços de sombra dentro do consultório que são inacessíveis a essa luz, como garantir uma efetiva esterilização sem ter que medir a quantidade e intensidade de luz aplicada a cada superfície. Essa foi a pergunta da Carla para o Renato. Respondo logo ou vai fazer bloco? Vou responder. São poucas perguntas, então a gente pode responder. Sim, é verdade, Carlinha. A luz UVC, cada ambiente precisa
estudado especificamente a melhor posição para a colocação da luz. De preferência, a luz é importante, se ela pode ser colocada fixa ou ela pode ser colocada móvel, porque o tempo de ação da luz UVC é como o do laser, vai depender de quanto tempo ela vai atuar para definir o tempo que ela tem que ficar ligada para descontaminar o ambiente, né, as superfícies presentes. Então, a ideia é que na clínica, a gente instalou as luzes UVC e elas vão ter uma mobilidade, né? Então, ela vai sair de um ponto, elas são ligadas por ela tem uma placa com um sensor de presença, para que se tiver alguém, elas não liguem, porque a luz UVC, embora ela não seja cancerígena como a B, mas ela pode provocar queimaduras, né, no olho e na pele, como mostrou a Clarice aí com relação àquela história dos LEDs e dos lasers. A luz UVC pode fazer isso também, pode fazer queimadura na pele. Então, é preciso que o ambiente esteja sem ninguém, para que você para que você acenda as luzes e elas possam atuar dependendo do tamanho da sala, você pode fazer testes microbiológicos para definir o tempo que ela deve ficar ligada naquele ambiente. E de preferência que ela tenha, ou você pode botar luzes em vários locais, ou que a luz, se forem fixas, ou que ela tenha uma mobilidade. Ela fique num ponto, depois para exatamente tirar os locais de sombra. Associada à luz UVC, você pode também fazer o uso do ozônio, né? O uso do ozônio, porque aí o ozônio ocupa os espaços vazios, né? Os espaços que a luz UVC eventualmente não chegue. As sombras da luz, eventualmente, que fiquem no ambiente. Então, a associação desses dois métodos, elas são muito, muito eficientes, o ozônio e a luz UVC, que são técnicas já bastante utilizadas, por exemplo, para descontaminação de água já. Várias estações de tratamento de água usam luz UVC, só que aí você canaliza e bota a luz num determinado ponto e canaliza. No ambiente do consultório odontológico, é um espaço e você tem que definir exatamente a posição que você deseja para definir o que você vai descontaminar. Então, esse é o objetivo. Você tanto tem a descontaminação das superfícies, como tem a descontaminação do ar ambiente com o uso da luz UVC. Ô, Renata, eu posso me meter? Pode, claro. Posso? Não, é só para lembrar, assim, deixar bem claro, gente, realmente, o uso do raio, da UVC, né, do raio ultravioleta C e da ozonioterapia, que o ozônio que o Renato comentou, realmente são técnicas que já são utilizadas há muito tempo, mas com dois fins, os dois que ele falou, água e ar. Agora está se estendendo para essa possível desinfecção de superfícies e de tecido. No entanto, lembrar que a Anvisa, ela liberou agora, saiu agora em agosto, a nota técnica número 64/2020, em que exatamente ela faz uma consideração baseado no que já tem na literatura sobre o uso da luz UV para desinfecção de ambientes públicos e hospitalares, aonde eles contextualizam também essa grande questão das superfícies, né? Da dificuldade, porque os trabalhos que tem publicado, que foi isso que ela levantou, tem uma série de coisas, foram trabalhos feitos em laboratório em que foi extremamente controlado a incidência do raio exatamente com 90 graus, a lisura das superfícies, o material que tem nas bancadas, né? E que tudo isso muda, inclusive a textura do tecido muda. Então, eu achei muito interessante quando o Renato até sugeriu para a Karina fazer um trabalho com realmente, para a gente tentar contribuir na literatura, se realmente a gente tá no caminho certo ou se isso realmente não tem a ação que a gente espera que tenha. O ar, eu acredito que ele tem, que já está bem comprovada a água, mas inclusive no final, ela inclusive coloca um pouquinho assim, que ela não recomenda, não é uma normativa, é só uma nota técnica, e claro que toda nota técnica, ela pode ser questionada com base de trabalhos e tudo. Então, eu acho que, Karine, eu acho que você tem esse desafio aí, né, para poder ajudar a esclarecer isso aí, mas é uma discussão muito interessante.
E isso, Ok? Aninha, ótimo sua opinião, Aninha. É exatamente isso. A luz UVC, digamos assim, é uma luz no fim do túnel, uma coisa que precisa ser avaliada porque é uma coisa barata que pode, em comprovando a eficácia, por exemplo, comparar o uso da luz UVC com, por exemplo, as salas de pressão negativa, é um custo absurdo, né? Então, essas coisas, a questão da luz, ela precisa ser exatamente trazida para essa nova realidade e ser pesquisada, com certeza. A ideia que a gente começou a instalar é exatamente fazer um laboratório de pesquisa mesmo, para estar testando essas coisas. E acho que é uma linha de pesquisa mesmo, né, Renato? Sim, Tem muita sim. coisa para ser feito nisso aí. Muita coisa, muita coisa. Até para contextualizar, em 2006 eu fiz um estágio de pós-doutoramento no Instituto de Física de São Carlos, quando eu tinha comprado um estojo de desinfecção de escova de dente com a luz UV. Era um estojinho que você fechava e desinfectava a escova de dente. E isso me despertou para a desinfecção de próteses também. A gente fez uns testes lá no Instituto de Física e a gente checou que a resina acrílica é sensível ao UVC. Ela se amarela, fica craquelada, né? Diante de repetidos ciclos, né? De radiação, mas para poucos ciclos foi eficaz, sim. Né? Mas foi algo também que a gente já vinha pensando, e aí a gente foi para a parte de LEDs, a PDT, criamos um dispositivo também com LEDs para fazer a PDT em próteses, né? Mas é uma linha, sim, uma linha que a gente já está pensando e explorando, muito promissora. Legal. Ok, a gente também tem outra pergunta aqui da Lia. Professores, vocês agregaram algum tipo de teleatendimento de rotina, como consulta inicial, anamnese, por exemplo? É possível fazer isso em um momento sem perder a qualidade ou a efetividade do atendimento? Essa ficou uma pergunta em geral, certo? Da Lia. Então, qualquer um que tenha se sinta à vontade para responder sobre, então, o teleatendimento. Eu acho que o Renato, acho que a Liz também, o próprio Bruno já falou um pouquinho, né, daquilo que o atendimento deveria começar antes, né? Agora eu queria até perguntar para o Renato, que o Renato é metido lá nas entidades de classe, que eu não entendo, Renato, por que o CFO ele não libera uma teleconsulta em odontologia? Me explica. Entendeu? Porque o procedimento, tudo bem, mas a gente não pode mandar como para os médicos foi liberado durante esse período, eles mandavam receita pelo WhatsApp, foi tudo aceito. E o nosso CFO não liberou a nossa teleconsulta. Por quê, Com toda, eu não sei, não. Eu acho esse é o tipo da medida absolutamente ineficaz, porque a teleconsulta já está acontecendo na prática, cotidianamente, com todos nós. Quantas vezes os pacientes te ligam ou vão atrás de você pelo WhatsApp, pai manda foto da boca dele para te dar uma pedida, o que você acha sobre aquilo? Teleconsulta é uma coisa óbvia já. Não, assim, o que precisa fazer é que haja regulamentação até para que institucionalize a cobrança, porque hoje a gente faz isso tudo de graça, né? À medida em que o CFM normatizou, ele também normatizou a cobrança, a forma como vai ser cobrado e tal, que é o que o Conselho deveria fazer. Então, tem determinadas coisas que as pessoas podem fazer uma comissão, chamar para discutir e discutir uma regulamentação e não proibir. Essas coisas, às vezes, é de um atraso tecnológico que realmente não tem sentido, porque a própria prática está demonstrando que isso está acontecendo no mundo todo. No mundo todo, o uso. E só aproveitando a resposta, eu acho que esse papel seja do profissional fazer uma entrevista telefônica, como a Alice colocou também antes, para que você possa minimizar o maior número de vindas do paciente ao consultório, é fundamental. Qual é o seu problema? Por que você está precisando disso? Então, faz o seguinte, já passa na clínica, faz uma panorâmica, eu mando a requisição para lá, você já vem com a panorâmica, eu já vem com a tomografia, assim, assado, e você evita o paciente vir 1, 2, 3 vezes desnecessariamente estar se deslocando, entendeu? Isso seria importante até porque o próprio tratamento seria
como o tratamento dos pacientes é mensal, né, e principalmente nos cursos de especialização, então seria um mês a menos que o paciente perderia, assim, para vir só para ser visto, ou seja, a gente poderia agilizar do paciente ter essa teleconsulta, já a documentação ser encaminhada do centro para nós, e ele já vir objetivamente para ter o plano de tratamento dele, o resultado dessa análise que a gente fez, e já resolver. Era uma vinda dele a mais. Ele que às vezes vem do interior, vem com sacrifício, ou vem com o aluno também que vem ali só uma vez por mês, entendeu? Quando houve tudo isso da pandemia, aí a gente conversou isso, aí conversou com o professor Fabrício, né, para agir dessa forma e tudo, e aí ele falou que não podia, que não estava liberado, que não podia ser por causa disso. Certo. E a gente tem, então, outra pergunta também da Carla Rafaela, que em relação aos custos efetivos de materiais descartáveis por conta da pandemia. Como fazer para não arcar sozinho com todo esse custo? Se esse custo está sendo repassado aos pacientes, né, já que houve um aumento dos preços ou chamado adicional COVID, se está sendo incorporado à prática clínica de vocês. Bom, no nosso caso, né, dos cursos de especialização, quem está arcando com esses custos é o próprio curso, porque, na realidade, a população ela já está sendo bastante sacrificada, né? E, enfim, quem está... Aliás, não é nem o curso, é o aluno mesmo, o profissional. Quem está arcando é o profissional mesmo. E não tem condição, eu acredito que não tem condição, nem pode ser subida a mensalidade do paciente. A instituição, ela tem arcado com uma série de mudanças dentro das instituições, né, em termos de biossegurança, exaustores, isolamento de bancadas, né, de um por um para alunos, e uma série, assim, mudou completamente a infraestrutura das instituições, e quem está arcando com esses custos é realmente o aluno, que é aquilo que eu falei para vocês no começo. Eles se assustaram bastante, se assustaram mesmo, mas depois eles se sentiram bastante seguros, e hoje, que nós temos 2 meses, né? 2 meses, está no 2º mês de atendimento, eles têm se sentido, assim, confortáveis, seguros e confortáveis, e eles já nem têm falado mais nesses custos. Antes, eles falaram, assim, desesperadamente, como se eles não fossem poder conseguir. E hoje eles estão confortáveis, estão se sentindo seguros, confortáveis e está tudo bem. Mais alguém quer responder? Renato, que está se mexendo, quer responder? Está sem microfone. Oi. Essa questão dos custos é um outro problema que nós vamos ter que, enquanto profissão, sentar para discutir. Porque, no momento, a gente está no meio da crise. Então, eu vi o Marlinho que fez uma comparação que eu achei extremamente feliz. É como se você estivesse no meio do oceano numa tempestade. Você está preocupado só em sair da tempestade. Você não está nem preocupado se você vai chegar do outro lado do mar ainda. O que você precisa é sair da tempestade. Então, nós estamos no meio da tempestade. E nós temos que nos manter trabalhando, né, e conseguir sair do meio da pandemia sobrevivendo. Mas é fato que a gente reduziu a produtividade, a gente aumentou muitos custos de EPI,
a gente tá tendo teve redução, né? Além do tempo de trabalhar, aumentou o tempo de trabalho necessário para fazer os procedimentos, ou o tempo de desinfecção. Então, essa redução de produtividade ela é extremamente significativa, e o aumento dos custos. Então, se isso aconteceu, se a gente vai trabalhar mais tempo, né? Vai gastar mais. Alguém vai ganhar menos. Conta. E vai ganhar menos. Alguém tem que pagar essa conta. Ok, que nós não podemos pagar lá sozinho. Né? Nós não podemos pagar para trabalhar. Senão, que diabo de prestador de serviço é esse que paga para trabalhar? Né? A gente vai ver na odontologia, eu enxergo assim, algumas coisas, por exemplo, do jeito que está fechando muito negócio, eu entendo que a gente precisa redimensionar o uso da prática odontológica. Os horários da odontologia são muito subutilizados. Por exemplo, quantos consultórios, quantas clínicas a gente vê funcionando de noite no Ceará, no Brasil, de uma forma geral? Você tem um espaço, os hospitais funcionam de manhã, de tarde, de noite. A gente não funciona, a gente tem uma estrutura de funcionamento muito cara para ficar tanto tempo parada. Então, do ponto de vista da gestão dos consultórios, quantos consultórios a gente tem, por exemplo, com horários subutilizados? Então, os dentistas não montam muito consultório juntos, né? 2, 3, juntarem para montar um consultório, para dividir espaço. Então, essas coisas precisam ser pensadas para reduzir os custos, né? Para que os custos fiquem mais enxutos e para que a gente possa ter um atendimento melhor remunerado. Mas essa conta ela vai ter que ser dividida. Não dá. Os convênios vão ter que aumentar seus preços para quem atende para convênio, por exemplo. Imagina o preço. O que um convênio paga por uma consulta para um profissional, não paga o que ele gasta de EPI para atender aquele paciente. Não tem condição. Eu fico imaginando as clínicas populares hoje. Eu não consigo nem imaginar. Então, ou se senta para discutir isso, ou vai acontecer as pessoas fingirem que estão fazendo proteção, né? Porque se for para fazer como tem que fazer, como a gente discutiu aqui a noite toda, o custo é significativo. Isso é bem verdade, isso aí, Renato. Pronto, essa era a última pergunta, foram só algumas considerações, também respondido pelo chat. E então, acho que a gente encerra, né, Ana Paula? Mônica, deixa eu só dar uma consideraçãozinha, porque é bem rapidinho, gente, que eu acho que vocês já estão de saco cheio. Mas, assim, é só sobre a questão do uso do peróxido de hidrogênio, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o uso de peróxido de hidrogênio. Até a Patrícia falou que estão usando até nas crianças e tudo, mesmo diluído, né? Saiu uma orientação... acho que foi no começo de agosto também, da ABIM, que é a Associação Brasileira de Medicina Interna, né, em que eles chamaram a atenção de que, pelo menos para pacientes que estavam nos hospitais, né, que iam colocar para fazer os bochechos e estava tendo muito risco, o pessoal estava aspirando o vapor do peróxido de hidrogênio. E isso estava causando algumas ulcerações na traqueia, né? Então, assim, eles orientaram que quando fossem, isso é o que tem nessa orientação da ABIM, quem fosse utilizar o peróxido de hidrogênio, que tinha que colocar um tampão ou de algodão ou de gaze lá na região posterior antes do paciente fazer o uso. Eu sei que isso foi bem para os pacientes que estavam hospitalizados, mas se você trouxer para a clínica, por exemplo, para pacientes idosos que com muita facilidade se engasgam, né? Então, tem o risco, né, dessa aspiração. E do mesmo jeito, as crianças, que elas facilmente deglutem qualquer uma dessas coisas. Então, a própria orientação deles é que realmente, como o Renato falou, o pessoal esqueceu a clorexidina achando que não existe mais nenhuma bactéria, né? Então, assim, não pode, tem que continuar fazendo, você fazer aquele bochecho inicial
especial, que o mais indicado é a clorexidina, maravilhoso. O pessoal abandonou isso e eu conheço muita gente, colega, que passou mensagem para mim, querendo saber que tinham abandonado e que estavam usando só o peróxido de hidrogênio. E eu disse, gente, as bactérias continuam lá e o peróxido de hidrogênio não vai ter ação sobre essas bactérias, não. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que voltar a usar mesmo, né, a clorexidina, e vai ter um uso muito consciente e racional do peróxido de hidrogênio, porque isso é muito sério, né, a pessoa poder aspirar e ter uma consequência que é uma consequência grave, que são essas ulcerações de traqueia. Então, era só isso que eu fiquei preocupada, que muita gente falou do bochecho com peróxido de hidrogênio, e aí eu quis trazer essa atualização para vocês, que saiu da Associação Brasileira de Medicina Interna. Beleza. Então, pronto. Obrigada. Viu? Pessoal, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. A gente vai disponibilizar a gravação através do YouTube do PET. Vou passar para os alunos a gravação. E a gente vai divulgar os links quando tiver tudo já publicado lá no YouTube. Então, boa noite para todos. Quem puder continuar a divulgar, fazer alguma postagem alusiva à Semana Branca no decorrer dessa semana, a gente vai estar sempre fazendo algumas postagens, tá? Quem puder criar ou citar alguma dentro da sua área, alguma coisa alusiva à Semana Branca, vai estar sempre tendo no meu perfil do Instagram várias imagens, várias figuras que vocês podem printar e copiar. Tá? O símbolo e outras artes. A gente vai disponibilizar a partir de amanhã lá no grupo do WhatsApp para quem participa. Pois um beijo, Ana Paula. Obrigada por tudo. Tchau, gente. Obrigada, viu? Um Boa beijo, noite para todos e obrigada por terem ficado até agora. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.